Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês, um convite muito honroso, primeiro por ser para a pregação da palavra de Deus, depois por ser através de pessoas tão queridas como Augusto, não é? Sua esposa, Larissa, e eu louvo a Deus por poder trazer a palavra dele aqui para vocês. A minha intenção não é outra hoje, senão glorificar a Deus e edificar a igreja pela pregação da palavra. Portanto, eu quero deixar um forte abraço a toda a igreja, a todos que estão assistindo e a todos que vão posteriormente também assistir a essa mensagem. Eu quero trazer hoje um assunto sobre a importância da espiritualidade no sofrimento. Sábado passado, o pastor Flávio esteve com vocês falando um pouco nessa linha. Eu quero dar sequência e falar sobre a importância da espiritualidade no sofrimento. É diferente de falar da importância do sofrimento na espiritualidade. Sempre ouvimos sobre a grande importância do sofrimento na nossa espiritualidade, não é? O sofrimento nos leva para Deus, o sofrimento nos lembra quão fraco nós somos, o sofrimento nos lembra que nós dependemos uns dos outros, o sofrimento nos lembra porque que Deus nos fez igreja para cuidar uns dos outros, enfim. São vários os níveis de importância do sofrimento na espiritualidade. Hoje, porém, eu quero falar da importância da espiritualidade no sofrimento. E eu quero abrir a nossa palavra hoje com o texto do Salmo 120. Eu quero convidar você a que faça essa leitura comigo. Salmo 120, verso 1. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. O salmista diz: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Bom, esse é um salmo, como tantos outros salmos, que apontam para a realidade da vida humana. Há uma beleza intrínseca nos salmos que é distinta de outros textos bíblicos, possui o mesmo peso, não é, de outros textos bíblicos, possui a mesma canonicidade, possui a mesma inspiração. Porém, quando nós olhamos para os salmos, nós olhamos para a nossa própria vida, porque nos salmos nós vemos tantas orações, nós vemos tantas pessoas expondo, vamos dizer, os seus sentimentos de maneiras tão viscerais, não é? Apontando para a sua dor, apontando para as suas perdas, para os seus medos. E quando nós lemos um salmo como esse, nós estamos certos de que este é um retrato da nossa vida. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Algumas constatações importantes aqui nesse texto. Primeiro, quem escreve este salmo é um crente, é aquele que confia em Deus. E o que constatamos? Crentes, aqueles que confiam no Senhor, eles também passam por tempos de angústia. Há uma realidade que nós não podemos fugir. A angústia, ela é inerente a todo ser humano, seja ele ímpio, seja ele crente, seja ele justo. Portanto, o Evangelho não nos promete, quando salvos por Jesus, que nos assentemos em uma cadeira VIP rumo à glória. Nós continuamos passando pelas adversidades desse tempo. Porém, agora, nós entendemos que podemos clamar a um Deus santo no dia e no tempo da angústia. Veja, na minha angústia, clamei ao Senhor. Perceba que o salmista está dizendo, na minha angústia, clamei. Há alguma coisa a ser feita na angústia. Ele está dizendo, eu usei o caminho da espiritualidade no tempo da angústia.
Eu não fui por outro caminho, senão para o caminho da oração. Eu não fui por outro caminho, senão para o caminho onde eu poderia me derramar diante de Deus. E qual é o valor disso? O texto está tão claro, ele me respondeu. Bom, para que nós entendamos o que isso significa, eu quero trazer para vocês alguns exemplos de como operou a espiritualidade em tempos de sofrimento e de dor na vida de algumas pessoas. Por exemplo, vamos olhar para a situação de Gênesis capítulo 21. Agar é mandada embora por Abraão. E ela está desesperada. A água do cantil acabou. Ela está com Ismael no meio do deserto. As alucinações certamente estão operando em alta na sua cabeça, estão afetando a sua capacidade imaginativa. E ela está, pior do que isso, com um filho nos braços. E o texto diz que o filho estava tão fraco que ela colocou o menino debaixo de um arbusto e ela tomou uma distância, não é? Ela não queria ver o menino morrer. Veja, para uma mãe deixar uma criança, deixar um menino longe de si, a ponto de dizer não quero vê-lo morrer, é porque de fato essa criança não tem mais chance de sobrevivência. E o texto diz que quando ela faz isso, ela levanta a sua voz, ela chora. Porém, no verso 17 do capítulo 21 de Gênesis, o texto diz, mas Deus ouviu a voz do menino. Perceba, o menino que está a ponto de morrer, que está com o corpo completamente debilitado, está num momento de fraqueza física profunda. Grave bem isso. Qual é o momento de Ismael? Momento de fraqueza física profunda. A mãe já não vê sentidos em Ismael. O texto diz, Deus ouviu a oração do menino. O que acontece? O anjo do Senhor chama Agar e ela vê um poço. Não é? Ela abre os olhos. Deus abre os olhos de Agar. O poço, ela percebe a água tão perto de si. Bom, isso nos dá um sinal. A espiritualidade, ela está latente, mesmo quando o nosso físico está tão debilitado, está tão machucado, está tão comprometido. Há uma linha intacta que nos leva a Deus, e veja o valor da espiritualidade em tempo de angústia. Olhe para Jonas, um outro exemplo. E eu quero tomar a experiência de Jonas e pedir que você se imagine por um pouco, se é que nós poderíamos fazer isso, no lugar de Jonas. Imagine-se em um navio solapado por ondas bravias, cada vez mais bravias. Jonas está completamente afetado em seu estado psíquico, emocional, físico, certamente. É uma experiência nauseante estar diante de uma tempestade num barco. Uma coisa é estar em terra firme, outra coisa é estar em um navio onde as águas fazem toda a coreografia, todo o movimento do seu chão. Imagine-se que nesse momento, imagine você que nesse momento, outras pessoas desse navio tomem a sua vida e lancem você neste mar bravio. É isso que está acontecendo com Jonas. Jonas ali está certo de que vai morrer. Me lance no mar. A tempestade vai passar, eu estou em desobediência a Deus, ele está ciente disso. Agora imagine o terror de Jonas. Jonas está sendo lançado ao mar. E perceba que ao ser lançado no mar, certamente ele não tem uma situação melhor do que no navio, pelo contrário, muito pior, porque as águas geladas começam agora a afetar o seu corpo de maneira profunda. As pontadas
por conta da temperatura baixíssima da água, começam a comprometer os sentidos de Jonas. O seu corpo são pontadas dos pés à cabeça. A circulação está comprometida. A água começa a invadir todo o seu sistema, comprometer todo o sistema respiratório. Meus irmãos, Jonas capítulo 2, verso 7, o texto diz, Jonas escreve, eu me lembrei do Senhor quando a minha vida desfalecia. Eu me lembrei do Senhor e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Perceba qual é a situação de Jonas. Debilidade física, porém angústia profunda. Angústia é o sabor da morte chegando. Não é uma tristeza simples, é a certeza de que a morte está circulando em volta de você e vai tragar você. Isto é angústia. Jonas está experimentando esse tipo de angústia e o texto diz, eu lembrei do Senhor. Jonas lembrou do Senhor. E você sabe o final da história. Deus ouve a oração do profeta, Deus salva o profeta. O profeta no verso 9 diz, a salvação pertence ao Senhor. Perceba que todo o seu sistema neurológico, todas as suas percepções, elas podem estar comprometidas ali. Porém, a espiritualidade está intacta. Ele fala com Deus, ele lembra de Deus, ele conversa com Deus e Deus o responde. Perceba que assim como o menino, filho de Agar, é respondido na quase morte, perceba também que Jonas está sendo respondido. Em situação com alguma semelhança, guardadas as proporções, está Paulo na situação de Atos capítulo 27. Eu gosto do texto de Atos capítulo 27, para mim é um dos mais icônicos do texto de Atos, do livro de Atos. Há um navio também, o navio está em alto mar, a situação é completamente assustadora. O verso 20, salvo engano, verso 20 ou 21, diz que o sol e as estrelas não apareciam durante muitos dias, como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade. Agora ouça, acabamos perdendo a esperança de sermos salvos. Quem escreve isso? Lucas, falando da situação dele e de Paulo. Lucas está no navio, certamente. Perceba que 14 dias em alto mar, a tempestade é tão bravia que eles não conseguem perceber se é dia, se é noite. Eles não conseguem enxergar nem o sol, nem as estrelas. As náuseas profundas, constantes, insistentes, certamente já os tivera feito colocar para fora todo o alimento que pudessem ter ingerido. Muito provavelmente, muitos estavam nessa situação. A ponto de Paulo, em algum momento, dizer, olha, vocês precisam comer, porque senão vocês vão acabar morrendo de fome, em outras palavras. Bom, depois desse tempo, a palavra de Deus diz que o anjo apareceu a Paulo. E naquele momento, Deus, através daquele mensageiro, diz, Paulo, ninguém vai morrer nesse navio. Deus estava entregando a vida de todos aqueles tripulantes e passageiros nas mãos de Paulo. Paulo, ainda certamente nauseado, ainda com o balançar intempestivo do navio, ele se põe de pé no meio daquela embarcação, de formas que todos pudessem ouvi-lo gritar, e certamente o barulho que concorria com a sua voz era estrondoso, mas ele consegue dizer, senhores, tende coragem, verso 25, pois creio em Deus, e acontecerá assim como me foi dito. Bom, isto é lindo, por quê? Porque Deus está falando com Paulo no meio do sofrimento, da dor, da confusão mental, da confusão meteorológica, circunstancial. O que vai acontecer, não sabemos. Acabamos perdendo a esperança de sermos salvos.
mas Deus fala com Paulo e Paulo fala com o povo. Veja o valor da espiritualidade no momento de desesperança. Vimos um momento de fraqueza física, Deus falando, vimos um momento de angústia profunda e Deus falando, e agora um momento de desesperança. Mas perceba, quero ainda justificar o valor da espiritualidade em tempos agudos de dor, de sofrimento e de confusão. Olhe para Nabucodonosor, um homem ímpio, poderosíssimo, rei da maior nação de seu tempo. Ele olha para o seu reino e se exalta, e Deus, por conta disso, o faz descer nas profundezas de uma enfermidade gravíssima. Deus, em sua soberania, ainda falaria com Nabucodonosor. O texto de Daniel, capítulo 4, mostra que os pelos de Nabucodonosor cresceram em seu corpo, as unhas ficaram pontiagudas como de aves. A ciência mais atual chamaria isso de uma espécie de boantropia. Seria o nome que isso se daria, ou seria dado a Nabucodonosor, uma espécie de comportamento animal. Nabucodonosor é retirado de seu reino, ele é posto para pastar entre os animais, ele está completamente insano. Verso 34, o texto diz: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e voltou a mim o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, eu o louvei, eu o glorifiquei aquele que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. Veja que oração extraordinária de Nabucodonosor, e depois disso ele sai de cena. Perceba que, depois de voltar ao seu reino, é claro, perceba que um homem com insanidade completa, com nenhum tipo de esperança, de conexão com a realidade, com os parentes, com uma conversa produtiva, Deus está falando com ele, Deus lhe devolve o entendimento e agora ele pode orar a Deus. Veja o valor da espiritualidade num tempo de insanidade. Perceba que por mais profunda que seja uma crise, seja ela emocional, psíquica, física, estrutural, o fio da espiritualidade se mantém intacto, e essa é uma esperança que Deus nos dá na sua palavra. Na minha angústia clamei e ele me respondeu, diz o salmista. Perceba que a insanidade de Nabucodonosor não é barreira para que Deus fale com ele e agora ele possa falar com Deus. Quem é que viu Nabucodonosor orando a Deus? Certamente ninguém. Os espectadores mais próximos, certamente, eram os animais e ele estava ali falando com Deus. Quero ainda olhar para Elias. Olhe para Elias numa espécie de depressão profunda, 1 Reis capítulo 19. Ele tem aquela fuga da realidade, ele tenta, de alguma maneira, sair caminhando pelo deserto para o nada, e no momento que caminhou, caminho de um dia, ele se senta debaixo de um arbusto e pede para si a morte. Ele diz para Deus: Senhor, já basta, toma agora a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Isso está em 1 Reis capítulo 19, isso está no verso 4. Elias pede a morte. Elias diz o seguinte: não faz sentido que eu sobreviva, eu quero morrer. Perceba, meus irmãos, que naquele momento, Deus manda para Elias alimento, pão e água. E diz: Elias, come. Ele come, deita de novo. Novamente, ele é instado a comer. Come, bebe água. E ele caminha um período ainda de 40 dias até o Horebe, o monte de Deus. Perceba que um homem que estava completamente desesperançado, numa espécie de profunda depressão, agora ouve o Senhor e continua a sua caminhada. Não é diferente de Jeremias, que está completamente desgostoso da vida. Ele escreve um livro queixa, lamentações,
São 5 capítulos de queixa, de lamento profundo. Ele fala, principalmente ali no capítulo 3, da sua tristeza, da sua amargura. Ele diz para o Senhor: lembra-te da minha aflição, da minha amargura, do absinto, do fel. Eu lembro desses dias e fico abatido, verso 20. Agora preste atenção. Neste mesmo capítulo, neste mesmo livro, eu quero tecer aqui uma diferença entre se queixar para Deus e murmurar contra Deus. Um filho pode se queixar para o pai, Jeremias fez isso, mas nós somos convocados a viver uma vida distante da murmuração, porque Deus odeia murmuração. Vimos isso no seu povo, no comportamento do seu povo na caminhada do deserto. Mesmo que ele estivesse se queixando, profundamente abatido, completamente confuso. O verso 21 do capítulo 3, ele diz o seguinte: mas quero me lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Bom, digo a mim mesmo: a minha herança é o Senhor, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem o busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquilo a salvação do Senhor, verso 26. Perceba que, no meio de um desgosto profundo da vida, de um coração queixoso, agora os pensamentos de Jeremias são reordenados pela espiritualidade que lhe é conferida pelo próprio Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, ou seja, Deus me dá agora a graça de substituir pensamentos de morte, pensamentos de desgosto, agora por pensamentos que me dão esperança, e se são pensamentos trazidos como que por uma bandeja pela minha via da espiritualidade. Ou seja, Jeremias nos mostra o que Paulo já nos ensinaria em Colossenses capítulo 3, já que vocês nasceram do alto, pensem, já que nasceram de novo, pensem nas coisas do alto, não nas que são da terra. Ou seja, a espiritualidade nos emite a capacidade de substituir pensamentos pecaminosos por pensamentos santos. Este é o valor da espiritualidade. Por fim, eu quero olhar para Jó, numa situação, numa circunstância de dor aguda e luto gravíssimo. Olhe a situação graficamente. Jó está sentado no chão, com feridas purulentas da cabeça aos pés, se raspando com cacos de barro, para tentar de alguma maneira amenizar suas coceiras. A mulher, olhando para ele, o despreza e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Os amigos, eles têm ótima teologia, falam coisas belíssimas sobre Deus. O que eles não conseguem é entender o espírito de tudo, porque eles não conseguem aplicar a boa teologia à realidade da vida. Eles defendem o caráter de Deus, eles sabem dos atributos de Deus, mas eles não conseguem tomar este conhecimento e aplicar à vida. Por isso, eles pecam. Eles não sabem o que estão dizendo. No fim, precisam ir até Jó. E aqui, meus irmãos, a gente compreende que Jó, apesar de estar no lodo, no pó, na cinza, o texto do capítulo 1, salvo engano, verso 20 ou 21, ou quem sabe 22, Jó em tudo isso não pecou com seus lábios, já no final do capítulo 1. Eu sei que o meu Redentor vive, Jó também fala isso, mais adiante. Perceba, meu irmão, minha irmã, no final de todo esse processo, não bastasse tudo isso, Jó perdeu os 10 filhos, luto gravíssimo. Perder um é uma dor impensável, só quem está nessa cadeira que saberia dizer. E Jó perde 10. Ao final, já nos últimos capítulos, Jó faz cerca de 30, 35 perguntas para Deus, queixando-se, querendo saber, até que Deus diz: Jó, sente-se como homem. Em outras palavras, eu vou lhe falar como Deus.
E Deus não dá nenhuma resposta a Jó, mas devolve a ele quase o dobro de perguntas que Jó havia feito. No final, então, onde os amigos não entendiam Jó, Jó não entendia seus amigos, a esposa não entendia Jó e vice-versa. Jó diz, eu me arrependo no pó e na cinza, ó Senhor. Verso 5 do capítulo 42, ele diz, com os meus ouvidos, eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Perceba que, numa dor profunda, fisicamente falando, e num luto gravíssimo, Deus continuou falando com Jó. E o que manteve Jó no prumo foi a sua espiritualidade. Bom, então olhando para o salmo que nós trouxemos, faz todo sentido. Na minha angústia clamei e ele me respondeu. O que você faz na angústia? Será que a angústia, ela tem sido tão grande a ponto de nublar a tua fé, a tua esperança? Esta é uma palavra que te aponta que não existe qualquer situação, seja ela uma quase morte, onde Deus não possa ouvir a sua oração. Não existe confusão mental que esconda a face de Deus de diante de seus filhos. Como é que nós podemos, portanto, aplicar essa mensagem ao nosso coração? E eu gostaria de trazer, finalmente, 3 aplicações para que você pudesse, a partir de hoje, a partir de amanhã, dizer, isto se conecta com a minha vida desta maneira. Primeira aplicação, busque a voz de Deus. A maior de todas as provisões nos momentos mais terríveis é ouvir a voz de Deus. Nós estamos num tempo onde as consultorias têm se multiplicado. As tutorias virtuais, sobretudo, têm se multiplicado. Hoje nós temos um sem número de profissionais, de especialistas que são consultados, que são pagos para que possam beneficiar aqueles que lhes consultam, para que aqueles que lhes consultam recebam orientações que lhes leve a algum lugar seguro. Gente que busca nos gurus do mundo financeiro o próximo passo para o investimento. Gente que busca em medicinas alternativas sobre como melhorar aquilo que os remédios tradicionais não resolvem. Gente que procura algum tipo de consultoria jurídica em casos que ainda estejam insolúveis. Veja que nada disso é tão ruim, mas qualquer uma dessas questões torna-se ruim quando a voz de Deus, em primeiro lugar, não é buscada, não é querida, não é desejada. Buscar a voz de Deus, o salmista diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu. O que você deseja no tempo da angústia? Deve ser ouvir a Deus. Isto é muito importante. Orar, buscar a face do Senhor. Temos tantas orações em tempos de angústia. Veja Ana. Poderia citar Ana nessa lista, a lista ficaria tão grande, e poderia citar mais uma dezena. Ana ora a ponto de parecer bêbada de tanta tristeza, e Deus lhe atende a oração. Busque a Deus no tempo da angústia. O valor da espiritualidade se mostra muito mais profundo nos tempos da dor. Segunda aplicação. Não se esqueça que quando todos os seus sentidos, vontades, percepções, vontade de viver, tudo isso for embora, a sua espiritualidade estará em pleno funcionamento e Deus estará sempre plenamente capaz de te socorrer. Mais uma vez, não esqueça que quando os seus sentidos forem embora, suas vontades, suas percepções, sua vontade de viver, inclusive, for tudo isso embora. Perceba, não esqueça, que haverá um fio condutor de espiritualidade
A pessoa do Espírito Santo será o elo profundo, permanente, entre o teu coração e o coração do teu Pai eterno. E este Deus sempre será plenamente capaz de socorrer a sua vida. Isso nos lembra Isaías capítulo 35, se não me engano 35, verso 8. O texto diz que, falando sobre o caminho do reino, o caminho do evangelho, o caminho santo, como diz Isaías, ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. Agora veja, o impuro não passará por ele, mas somente os remidos, os que caminharem por ele, até os loucos não errarão. Perceba que há uma espiritualidade que se mantém, mesmo diante das confusões mais agudas. Deus nunca deixa de ser Deus e nunca deixa de ser capaz de cuidar de nós nos momentos de maior adversidade. Por fim, a última aplicação. Olhe para Cristo. Ele é o modelo de espiritualidade na angústia. Olhe para Cristo porque ele é o modelo de como sofrer em conexão com o Pai. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Tem muita conexão com a pessoa do próprio Cristo. Jesus passou a maior de todas as angústias. E a maior angústia de Cristo não foi a sua dor física, não foi o Calvário, necessariamente no físico, porque outros também foram crucificados. Não bastasse o maior erro judicial de toda a história, de todo o universo. A maior dor não foi ainda a injustiça dos homens, mas o abandono que Jesus sofreu pelo Pai. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todas as vezes que você achar que Deus lhe abandonou como filho, na verdade ele não abandonou você. Mas olhe para a cruz e você verá um filho realmente abandonado. Um Cristo que cita o Salmo 22, verso 1, com toda a propriedade e como um cumprimento profético. Deus meu, por que me desamparaste? Olhe antes disso para o Getsemane. Jesus sofrendo Jesus sofrendo tanto que transpira gotas de sangue. Jesus estava numa angústia profunda ali. Olhe para Cristo e perceba como usar da espiritualidade no tempo da dor. Voltando para o Gólgota, voltando para o Calvário, não podemos esquecer que aos 12 anos, Jesus é esquecido por José, seu pai, terreno, digamos assim, lá em Jerusalém. 3 dias depois ele é achado. Mas olhe para a cruz. O pai não perde o filho de vista, mas o abandona para que nós pudéssemos ser abraçados, para que nós pudéssemos ser acolhidos. 3 dias depois, o filho está ressurreto, para nos garantir que todo o sofrimento deste tempo, ele é passageiro. Como diz Tiago, é uma leve e momentânea tribulação, porque todo o sofrimento do crente tem um peso de glória. Paulo vai dizer que nos nossos sofrimentos nós completamos as aflições de Cristo. E deixa eu lhe dizer, há características de Cristo na sua vida que você recebe enquanto lê a palavra de Deus. Outras enquanto você ora. Outras enquanto você está em comunidade. Outras, porém, só virão em tempos de dor, em tempos de sofrimento, porque o nosso Cristo foi homem de dores. Perceba que completar as aflições de Cristo é também olhar para Cristo e aprender com Ele como fazer uso mais profundo e pleno da nossa espiritualidade em tempo de dor. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Esta não é só uma oração do salmista, esta é uma promessa para nós. Promessa que tem uma constatação. Os filhos de Deus passarão pela angústia, mas tem uma convicção. Na sua angústia, quando o filho clama ao Senhor, o Pai o responde. Nós temos um Senhor que responde às nossas orações. Quero, portanto, orar nesse momento, pedindo ao Senhor que aplique de maneira poderosa essa palavra na sua vida. Nosso Pai, sabemos que nós não podemos evitar o sofrimento. E muitos dos nossos irmãos certamente
já passaram, estão passando e vão passar por ele. Ó Deus, a tua palavra nos garante que o Senhor não nos abandonará. Nós te louvamos pelo Espírito Santo dado a nós. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor nos deu essa promessa maravilhosa. E nós pedimos que esta palavra, esta promessa, não seja esquecida no nosso coração. Abençoa teus servos, tuas servas, tua igreja. Abençoa, Deus, o teu povo. Oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.